Então, vamos continuar os nossos estudos. Nós estamos estudando a questão da prece, daquela promessa de Jesus, né? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nós já estamos nesse capítulo aqui do Evangelho, já é o capítulo 27. Nós já estamos finalizando de novo o Evangelho. A hora que termina, nós começamos do zero novamente. Então, nós vimos muita coisa sobre prece, muita coisa mesmo, né? Nós vimos, por exemplo, que a prece, ela, ela é, ela faz parte da lei do magnetismo. Então, nós precisamos estar num estado mínimo, estado de prece mínimo. Encontrar um ambiente adequado, porque diferente dos espíritos superiores, nós não vivemos em estado de prece, eles vivem em estado de prece. Nós precisamos entrar em estado de prece, precisamos acalmar as nossas vibrações do dia, aprendendo assim a entrar numa faixa de serenidade. Sem essa faixa de serenidade, nós não vamos conseguir uma prece eficaz, porque a nossa mente ela vai ficar cheia de ruídos e nós não vamos conseguir aquela concentração necessária para dar força à nossa energia. A concentração, o que, que ela faz, né? Eu até estava falando agora que o Jonatas deve estar com a mangueira na mão, nesse momento, que devia estar orando conosco, porque a prece em conjunto ela é mais forte, né? Ela é mais eficaz, nós vimos isso também. Mas ele está lá aguando as plantas. Então, ele está usando uma mangueira. Vocês já usaram uma mangueira, né? Então, a mangueira sai a água numa, assim, numa velocidade e com uma força. Quando nós assim, apertamos a mangueira e concentramos a água para passar por um canal menor, né? Às vezes a gente aperta ou coloca o dedo assim, então aquilo esguicha a água. A mesma coisa é quando nós concentramos a nossa mente. Aquela energia, aquele magnetismo, ele fica concentrado e então nós conseguimos atingir faixas vibratórias maiores, né? Lembrando que os nossos pedidos, normalmente as nossas preces, elas são de pedido, nós somos mendigos de luxo, né? Nós estamos sempre pedindo alguma coisa, ou para nós, ou para alguém que nós amamos, ou para a nossa sociedade, mas normalmente nossas preces são de pedidos. De vez em quando lembramos de agradecer. Nós acordamos e lembramos de agradecer, que abrimos os olhos, né? Então, que estamos com mais um dia pela frente. Normalmente, nós lembramos de chamar um poder maior que o nosso quando nós estamos numa situação, né? E também, ou alguém que nós amamos, mas normalmente prece de pedido. E a prece de adoração a Deus, que é uma prece completamente despretensiosa, sem pretensão nenhuma. É aquele estado em que nós nos conectamos com Deus, especialmente através da natureza, através da sua criação.
os animais, né? Então, os animais, eles nos conectam muito com Deus, porque eles nos enternecem. Por isso, nós precisamos desenvolver o amor aos animais, conviver com os animais, com as crianças e com a natureza. Contemplar um luar é uma forma de adoração. Reconhecer Deus nessa coisa magnífica, né? Um pôr do sol. Toda vez que estamos nessa contemplação da criação de Deus, nós estamos numa prece de adoração. Né? Então, mas, então, a nossa prece, normalmente, nós estamos pedindo alguma coisa, e aí, como que esse nosso pensamento, porque é pela força do pensamento que a nossa prece vai atingir faixas vibratórias onde estão os espíritos responsáveis por, por cumprir, realizar os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Né? Então, por isso é importante que nós estejamos num ambiente favorável, para que o nosso pensamento consiga atingir vamos dizer assim, é um círculo maior, né? Um território maior, e ser visto, porque o pensamento, ele fica visível. André Luiz, nos seus livros, ele fala muito daqueles momentos em que a pessoa pede alguma coisa e então ela é ouvida. Os nossos espíritos familiares e os nossos espíritos protetores, eles estão sempre conectados a nós, mas eles não podem fazer nada se nós não pedirmos. Precisamos ter essa humildade. Então, lembrar sempre, quando nós estamos ali reconhecendo a nossa incapacidade de resolver alguma coisa, então nós temos que, ao reconhecer isso, nos quedarmos humildes. E o primeiro espírito que nós vamos entrar em contato é com o nosso anjo da guarda. Claro que a nossa prece é a Deus, né? Sempre ao nosso Pai, que o nosso Pai, em verdade, está dentro de nós, né? Nós estamos mergulhados no amor de Deus, né? Então, mas o nosso anjo da guarda, esse Deus colocou ali já com essa missão, com essa tarefa. Já disse assim para ele, olha, quando a Malvina tiver com problema e ela chamar por mim, você vai lá saber o que é. Vê se você consegue resolver. Se você não conseguir, você busca ajuda e vai, e assim por diante, né? Então, por isso, é muito importante que nós busquemos nos conectar com o nosso anjo da guarda, mediunicamente. Aí lembrar o que é a mediunidade, né? Mediunidade é isso, é contato, é conexão, é relação com o meio onde nós estamos, relação com as pessoas, com os espíritos. Por isso que quando nós estamos em contato com a natureza, nós estamos desenvolvendo mediunidade, porque nós estamos expandindo a nossa percepção de mundo. E mediunidade é função de senso e percepção. Então, nós vamos expandindo e fica mais fácil contactarmos com o nosso anjo da guarda. Ele tem sintonia magnética conosco. Nem todos os espíritos têm afinidade magnética conosco, sabia? Nem o Chico Xavier. O Chico Xavier era um médium extremamente potente, né? Ele tinha um magnetismo mediúnico
além do magnetismo dele, né, moral, que é imenso, ele tinha um magnetismo mediúnico imenso. Mas, mesmo assim, Chico Xavier, Eduardo Franco, não eram todos os espíritos que se comunicavam através deles. E graças a Deus que não é assim, porque senão, se nós estivéssemos abertos a todos os espíritos, nós teríamos um grande problema, né? Então, é preciso que haja afinidade magnética. Às vezes nós amamos muito uma pessoa, temos afinidade de ideias, mas não tem afinidade mediúnica, né? Magnética mediúnica. Porém, com o nosso anjo da guarda, essa afinidade é absoluta. Ela é linear. Não tem como você chamar o seu anjo da guarda para ele não lhe atender. Né? Não tem como. Então, claro, sempre colocando Deus à frente. Deus, permita que o meu anjo da guarda possa vir me acudir nesse momento. Né? Sempre assim. Demonstrando submissão a Deus. Né? Então, o nosso anjo da guarda, nós precisamos aprender a nos conectarmos com eles. E nós já falamos sobre isso, eu vou relembrar. Se alguém relembrar o processo de conexão mediúnico, que vale para qualquer conexão mediúnica, mas que nós vamos exercitar com o nosso anjo da guarda, se alguém lembrar, pode abrir o microfone e falar, mas eu acho que vocês esqueceram. Então, anotem aí, quem tiver com caneta e papel. Existe um recurso mnemônico, que a gente chama mnemônico, é para nós nos lembrarmos de alguma coisa. Então, é um recurso que nós usamos. Então, tem uma... Mnemônico significa para lembrar, né? Tem uma palavra que nós vamos usar, que chama PACEM. Estão lembrando? PACEM, tá? Então, para nós nos conectarmos com o nosso anjo da guarda, pedindo a Deus, lógico, nós vamos entrar num ambiente adequado, né? De serenidade, de silêncio, para que nós possamos silenciar nossa mente e fazer aquilo que eu disse. Quando nós silenciamos e quando nós conseguimos concentrar é isso, né? Para que o nosso pensamento, aquela onda magnética, ela saia numa velocidade maior. Isso é ciência. Um dia, a ciência do mundo vai entender esse fenômeno. Então, como nós vimos, a mediunidade, ela é uma função do nosso corpo de senso e de percepção. Então, nós precisamos concentrar, entrar num ambiente de oração. Se for necessário, às vezes precisamos de uma música, sabe, de alguma coisa. São bengalas, mas não tem problema. Tem gente que precisa de um rosário, tem gente que precisa ajoelhar, não importa. Cada um tem a sua forma. Então, aí nós vamos concentrar, pedir a Deus e vamos tentar perceber uma presença espiritual. Então, primeiro passo é P, de percepção. Tentar perceber a presença do nosso amigo espiritual. Nós vamos sentir, de alguma maneira, essa presença. Quando nós conseguimos perceber, minimamente que seja, nós vamos avançar na percepção e vamos usar a nossa imaginação a nosso favor. A imaginação, ela é uma potência que nós temos e que normalmente nós usamos
contra nós mesmos. Já ouviram falar? Ah, fulano viajou na maionese, né? Nós ficamos pensando, imaginando as coisas e nos perdemos, né? Nos perdemos. Mas a imaginação nós podemos usar a nosso favor, então nós podemos, percebendo que ele está chegando, nós podemos imaginar que ele está vindo em nossa direção. Então, aproximação, PA, aproximação, certo? Depois, quando ele se aproxima, ele vai fazer um contato em nosso corpo. Mediunidade é uma função de senso e percepção. Então, nós vamos sentir, né? Então, ele vai fazer um contato, ele vai nos tocar em algum lugar. Com o tempo, nós vamos conseguindo identificar a presença. Eu sinto um amortecimento no meu ombro, no braço. Às vezes eu não estou nem lembrando do meu anjo da guarda. Ele chega e ele já chega e me toca, eu já sei que ele está ali. No meu ombro. Cada pessoa vai tendo, ele sabe onde que você vai, onde ele consegue contatar no seu corpo, é uma coisa no corpo. Então, percepção, aproximação, contato. Isso vale na reunião mediúnica também, é esse mesmo processo. Contato. Quando ele faz o contato conosco, então vem uma outra fase, que se chama envolvimento. Lembra que eu falei que era passem, né? Envolvimento, já estamos na letra E. Envolvimento, ele nos envolve. Nessa hora, nós vamos sentir uma alegria, nós vamos sentir uma paz, nós vamos sentir uma serenidade, porque nós estamos em estado de prece. Se nós estivéssemos numa reunião mediúnica, poderia ser uma presença de um espírito sofredor, né? Então, ele vai nos envolver. E a última fase é a manifestação, quando nós vamos, então, verbalizar a nossa prece junto com ele. Quando alguém pede para nós fazermos uma prece, esse é o processo. Por isso é importante que nós saibamos que vamos fazer uma prece com uma certa antecedência, ou que estejamos nos preparando para a possibilidade de termos que fazer uma prece, né? Então, nessa hora nós vamos verbalizar, né? Então, é quando nós vamos manifestar. Fosse numa mediúnica, nós iríamos transmitir o que o Espírito está falando. Mas ali, então nós vamos, junto com o nosso anjo da guarda, nós vamos, o nosso magnetismo, a nossa vontade, nós vamos juntar com a dele. E então nós vamos ter um fluxo muito maior de energia, muito maior. E aí, então, o nosso anjo da guarda, ele se encarrega de empurrar essa energia para uma esfera superior. Porque ele tem maior poder do que nós. Porque é isso, nós não podemos supor que a prece sejam palavras soltas. Exige um esforço da nossa parte. E então, a partir daí, todo um processo vai acontecendo, que vai depender do merecimento, do que é que estamos pedindo, se pode ser atendido naquele momento ou não, mas nós obteremos o que pedimos sempre que o nosso objetivo for nobre. Se nós tivermos propósitos nobres, o nosso pedido será atendido. Muitas vezes não da forma como supunhamos, mas a vida vai nos colocar numa situação em que vamos compreender que fomos atendidos.
em algum momento. Então, esse é o mecanismo da prece que nós já estudamos bastante. E agora nós vamos falar de uma prece em que nós vamos, junto com o nosso anjo da guarda, sempre com ele, gente, vamos aprender a nos conectar com o anjo da guarda. Porque ele é o primeiro, não adianta. Se não conseguir conectar com ele, não vai conseguir conectar com nenhum outro, porque, como eu falei, ele é o que mais tem afinidade mediúnica conosco, afinidade mediúnica, afinidade magnética, é ele. Então, mas hoje, então, nós vamos falar sobre essa prece intercessória, que nós não vamos pedir por nós, não vamos pedir pela nossa família, nem por alguém que nós conhecemos. Nós vamos pedir pelos mortos. Ah, Jonatas. Ei, bonitinho. Ai, Jonatas, estava todo mundo aqui dizendo, cadê o Jonatas? Ela achava até que você não morava mais aí. Eu moro, ó, eu tô no jardim. Não Boa falei que noite a está no todos. jardim? Ele agora inventa essa coisa de jardim aí só para... Então, Boa gente, noite. Boa noite, Joanas. Boa noite, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Estamos aqui. Tudo Tudo bem. com você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo na paz. Então tá bom. Um Que monte bom de que fumaça veio. Eu na achei cara, até que mas você não estamos estava bem. mais em Porto Velho. achou... Tá vendo? É isso aí. Ele nunca mais entrou. Eu falei, mas Não cadê é? esse menino que eu não vejo ele? Gostei, Malvina. É assim mesmo, tem que apertar. Estarei mais vezes, tá, gente? Isso. Entra sim. E amanhã o senhor vai assistir isso aqui que nós estamos falando, até chegar nesse ponto aqui, para você entender o que nós estamos falando. Que eu Sim, estou senhora. gravando. Vou deixar a Então, senhora continuar aí. isso. Então, a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né? De uma maneira geral. Porque nós precisamos entender que nós temos 2000 anos, pelo menos, de igreja católica, dizendo que existe céu, purgatório e inferno, né? E que os espíritos sofredores, eles só saem do purgatório se alguém orar por eles. Então, primeiro que tem esse condicionamento. Muitos espíritos que estão nas regiões de umbral, eles acham que nunca vão sair de lá porque ninguém ora por eles, né? Então, vamos ler aqui o que os espíritos dizem. Da prece pelos mortos e pelos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Quando nós oramos pelos sofredores, eles vão receber, eles vão sentir uma presença. Neste momento, por exemplo, quando nós nos reunimos, nessa reunião que nós estamos aqui online, e que é irradiada para inúmeras outras regiões e conectadas com todos os outros grupos que estão em oração nesse momento, os espíritos sofredores, eles se reúnem para ver, para ouvir, telões são colocados nessas regiões, e eles, então, eles ouvem os ensinamentos, eles aprendem, eles, eles descobrem que não estão num purgatório eterno, que eles sairão dali, sim, né? Então, como é importante esses momentos que nós fazemos essas conexões. Então, ele diz assim, ó, primeiro que eles não vão se, eu vou sentir menos abandonados, de ver que tem grupos de oração, pessoas que estão encarnadas, mas que oram a Deus, que se reúnem, tudo isso
lhes refrigera a alma, né? Aí eles continuam. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento. Quantos espíritos nesse momento estão nos ouvindo e eles estão desejosos de sair dessa situação, não é? Nós quase conseguimos ver, é aquilo que eu falei da imaginação, usarmos a nossa imaginação para o bem, a favor do bem, que a imaginação é uma força poderosa. Ela pode nos levar a situações terríveis, mas também, porque ela cria formas mentais. A imaginação, existe livros que falam sobre isso, ela cria em torno de nós uma psicosfera, ela cria vamos dizer assim, uma energia que ela pode ficar mais sombria, mais iluminada, a depender qual é o ponto central do nosso pensamento. Então, tem pessoas que a obsessão, né, é aquela ideia, é monoideia que se chama, né? Aquela ideia que roda em círculos na cabeça da pessoa, ela não consegue sair daquele vício, daquele pensamento. Então, aquilo é visível, aquilo toma forma, tem até vida. E, da mesma maneira, quando oramos em conjunto, nós criamos formas iluminadas. E os espíritos, então, eles veem isso. Eles percebem que a prece, ela é efetiva, ela é eficaz. Então, eles acabam sentindo esse desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Eles começam a desejar a reparar o mal que fizeram. E, possivelmente, existe a possibilidade de desviar-lhes do mau pensamento, porque os espíritos sofredores, eles estão mergulhados numa psicosfera que chama, né, de pensamentos maldosos, às vezes cruéis, mas chega um momento que eles vão sentindo um cansaço, um tédio, né? Então, a nossa prece por eles ajuda-os a sair dessa faixa. Então, assim, é nesse sentido que eles podem não só aliviar o sofrimento, né? Como abreviar os sofrimentos, diminuir. Tinha que sofrer X anos, diminui. Isso nós vamos estudar também lá no Céu e o Inferno, na parte segunda do Céu e Inferno, tem muitos exemplos, tem muitas comunicações de espíritos sofredores. Nós vamos já entrar, quando voltarmos ao Céu e Inferno, nas comunicações. E eles, então, vão falando da vida deles e o que a prece fez por eles, né? Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Ou ela vai ser salva ou ela vai ser condenada. Então, tanto faz rezar como não rezar, né? Esse é o pensamento que a gente chama maniqueísta, né? Bem e o mal, né? O certo e o errado. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Então, o Kardec vai fazer um raciocínio, porque o Kardec é um filósofo também, né? Lembra? Nós já conversamos. A filosofia é uma forma de construção do raciocínio, de elaborar o nosso raciocínio. Então, ele fala assim, vamos admitir
que as penas eternas e irremissíveis, tipo assim, foi condenado, foi condenado a prisão perpétua, né, na Terra. Não existe prisão perpétua no Brasil, né? Não existe. Agora, se nós que somos seres falíveis nas nossas leis, não temos penas eternas, por que Deus teria? Né? Então, mas ele está admitindo, né? Vamos admitir isso e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Deixar de orar por eles? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Tá, então, prisão perpétua, não vai sair da cadeia nunca mais, né? Mas se a pessoa recebe uma visita, um carinho, isso não diminui a dor? Aí ele continua, na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, que havia aquela condenação, galés é aqueles remadores dos barcos que eram condenados a passar a vida inteira remando nas galés, né? Quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso significa proibido, será proibido a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso deste? Se na terra nós podemos ir lá ajudar um condenado, sendo alguém atacado de um mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Vejam, é claro que Deus, que é muito mais magnânimo, que é a misericórdia infinita, que é o amor infinito, será que Deus não pensou nisso? Vai falar. Quer falar, Jonatas? Agora, mãe. É que você abriu o microfone, pensei que você queria falar. Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um filho, porque nós não temos como impedir que os nossos filhos cometam as maiores, são livres, porque nós conseguimos levá-los até uma certa idade, depois eles seguem sozinhos, né? Filhos, amores. Então, entre essas pessoas réprobos, aqui entre os réprobos, nós vamos encontrar os suicidas também, né? Pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. Já pensou? Como que nós vamos ficar felizes no céu se o nosso filho, qualquer um deles, está no inferno para sempre? Provavelmente nós vamos preferir ir para o inferno junto com ele. E dizei, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Alguém que está lá nas galés? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, não. Isso cristão não seria. Uma crença. Então, essa crença aí, ela não é cristã. Não é uma crença que vem do Cristo. Portanto, nós temos que refutar essa crença.
ela não é real. Talvez esse raciocínio do Kardec é perfeito, né? Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Se esse é o nosso maior dever, depois de amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus ainda diz assim, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo é da lei antiga. Mas Jesus, ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, é acima de nós mesmos. Esse é o ensinamento de Jesus, né? A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Então, é evidente que o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Então, aquele que fez o bem, evidentemente que ele está numa faixa mais leve. O que fez o mal, ele está envolvido nessa psicosfera maligna, pesada, e ele, então, vai respirar esse ar que ele mesmo gerou, né? Ora, negar neste caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. É como ir numa penitenciária e conversar com aqueles que desejam se modificar. Então, dizer assim que não faz bem nenhum, né, seria o quê? Fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Quantas vezes nós somos amparados? Somos nós os assistidos. Os nossos amigos espirituais vêm nos dar força. Quantas vezes nós oramos pedindo força? Sabendo que somos indigentes, morais. Só nós sabemos das nossas dores. Muitas vezes estamos sorrindo, mas só Deus sabe do nosso coração. Então, nós precisamos. E eles vêm em nosso socorro. E não é tão bom? Não é tão bom quando nós estamos sem esperança, sem nada, e vem uma pessoa e abre uma porta para nós, né? Nos dá uma segunda chance. Então, é a mesma coisa. Item 20. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Então, aqui, gente, é aquela lei de causa e efeito que muitos espíritas, às vezes, recorrem a ela. Não, fulano está sofrendo, mas isso aí, deixa, nós temos que cuidar só de nós, tal, né? Então, a nossa autoiluminação, porque está passando por isso, mas ele merece. Então, essas pessoas... Aliás, é a lei de causa e efeito dos orientais. Os orientais, ela é mais parecida com isso, né? É o karma absoluto. Mas a doutrina espírita não vê assim. A doutrina espírita, ela coloca entre o dever e o direito existe o amor e a paz, né? Então, existe a misericórdia, né? Então, é isso. Justiça, né? Justiça de um lado, mas no meio, né, entre a justiça e a caridade, tem ali o amor, a misericórdia de Deus. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe é cabendo submeter-se e adorá-lo. Isso aqui é um pouco parecido com o livro do Eclesiastes, atribuído a Salomão. Aliás, qualquer dia nós vamos estudar o Eclesiastes. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, ignorância da lei.
Na verdade, a pessoa não conhece a lei. No que concerne à penalidade futura. Essa lei revela hoje os Espíritos do Senhor quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos e nem o arrependimento, né? Não leva em conta, pode morrer de se arrepender, querer reparar. É inútil todo desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. É a teoria do demônio, né? Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Agora vem a questão. Mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos se ficasse só por conta do tempo? Tá, a penalidade dele foi 5 séculos. Passou 5 séculos, pronto. Isso não significa. Tem espírito que fica 1000 anos, renitente no mal, 2000 anos. Né? Quem poderá dizer, a exemplo de muitos condenados da terra ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? Nós não temos como saber isso. Então, não é o tempo. No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. Por exemplo, ele é condenado a 500 anos, mas passados 100 anos, ele já mudou, ele já se modificou. E aí ele vai ter que ficar mais 400 anos. Por quê? Deus não quer a morte do pecador, né? Por isso que muitas das expiações que nós trazemos para a encarnação podem não acontecer. Quando, antes dela acontecer, antes de chegar o momento de sofrermos a punição, nós tenhamos feito tanto bem que não há mais necessidade de passar pelo sofrimento. Então, no primeiro caso, a pessoa foi condenada a 500 anos, se arrependeu e quis reparar com 100 anos, mas teve que ficar os mesmos 500. No outro caso, a pessoa foi condenada a 500 anos também, pelo mesmo crime, mas ele não se modificou em nada, e passou 500 anos e ele vai sair. Então, não há justiça nisso, né? Então, no segundo caso, seria agraciar a um que continua culpado, porque nós somos culpados daquilo que desejamos. Aquele que deseja o mal, ele é culpado disso. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Então, nós estamos, às vezes, passando por uma expiação, não significa que aquilo vai durar X tempo. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas, sempre. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada, ou seja, nós não sabemos quando que ela termina, é a duração do castigo para qualquer falta. Então, o prazo não existe. Fica subordinada a quê? Ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Por isso que é tão importante orarmos pelos sofredores. Porque quando eles veem as nossas orações, e eles vão ver com certeza toda a luz que existe num ambiente como esse, eles vão desejar estar conosco. Eles vão se arrepender. E por isso a prece pelos sofredores é tão importante. A pena dura tanto quanto a obstinação normal. Tem espíritos que são obstinados,
Tem outros que se comprazem no mal, eles gostam do mal. Então, eles ficarão. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Nós sabemos que a lei de Deus tem mecanismos para aqueles que são obstinados no mal, que é o sofrimento. Chega um momento que, por mais obstinado no mal que seja o espírito, ele não suporta mais aquilo. E ele então cai, né, num arrependimento e deseja sair daquela situação. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve. Ele lhe concede o quê? Esperança. Esperança é uma força psíquica, é uma força do nosso psiquismo, que só é possível quando nós temos uma fé fortalecida, mínima que seja. Porque a esperança é filha da fé. Mas não basta o simples pesar do mal causado, sentir aquele arrependimento, ai, não devia ter feito. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim, constantemente, o árbitro, né, o juiz de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Então, a vontade de praticar o bem. Tal a lei imutável, essa é a lei, e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Olha que bênção. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazer. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Então, qualquer dia nós vamos estudar só a vontade, força e coragem, para nós entendermos o significado disso. Se por nossas preces, nós estamos orando nesse momento pelos sofredores. Se por nossas preces, nós aqui, né, lhe inspiramos essa vontade, porque a vontade ela precisa de uma inspiração, ela precisa de um centro de interesse, ela precisa de uma crença. Se lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, Ele, Deus, nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Então, isso nós vamos ver melhor, né, no livro Céu e Inferno, aliás, nós já vimos, na primeira parte, o quanto é possível esse alívio chegar aos sofredores. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Agora, alguém quer fazer alguma consideração sobre isso? Que eu falei que só, né? Silêncio no tribunal, como sempre. Oi, Magna, fala, amor. Eu entendi uma parte que você falou do obsessor. Vamos ver se eu entendi certo essa parte. Foi a única que me ficou uma dúvida.
O obsessor é a nossa própria consciência, é isso? Na verdade, não existe obsessão se não tiver uma consciência culpada. Entende? Tanto que os espíritos que são, que se comprazem no mal, eles não sofrem obsessão. Eles são frios, são cruéis, porque eles não têm consciência de culpa. Existe os níveis de consciência. A primeira consciência, o primeiro nível é uma consciência letárgica, de sono, em que estamos dormindo. Então, os seres perversos, né, aqueles espíritos malignos, eles, durante longos séculos, às vezes milênios, eles ficam cristalizados ali. E eles, então, não sentem culpa nenhuma. Por isso, eles não vão se arrepender. Entendeu? Agora, quando nós saímos da consciência de sono, estamos ali letárgicos, e começamos a sentir culpa, nós corremos risco de sofrer obsessão, porque o obsessor se vale da nossa consciência culpada, potencializando aquele sentimento de culpa, aumentando o nosso sofrimento. Por isso que a dona Joana fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está lá no capítulo A Paciência, no Espírito Amigo, a dona Joana de Anjos. Porque que dor que ela está falando? Ela está falando da consciência de culpa. Ter uma consciência de culpa já significa evolução. Porém, como é uma consciência culpada, nós podemos sofrer graves obsessões, principalmente daqueles que não nos perdoaram, né, e que vão usar aquele nosso arrependimento para nos punir, eles mesmos. Então, o que é que nós temos que entender? Quando vem a consciência de culpa, que é o arrependimento é consciência de culpa, é o segundo nível. Nós temos que rapidamente começar um trabalho no bem, para não cairmos no remorso. Porque o remorso é remoer, é ficar voltando sempre na mesma situação. Então, você sente aquela culpa, aquele arrependimento, e você, às vezes, não tem como reparar daquela pessoa que você fez o mal, porque aquela pessoa já evoluiu, não precisa de você. Mas você pode amparar outras pessoas. Pode começar a fazer o bem, trabalhar. Então, é isso. Por que as pessoas que estão em depressão, elas precisam tanto de trabalhar, fazer alguma coisa? Assisti uma palestra de um promotor falando sobre isso. A pessoa em depressão é uma consciência culpada. Depressão é uma consciência culpada. E aí ela fica se auto-obsediando também. Entendeu? E o obsessor aproveita daquilo. Né? E aí, às vezes, tentando levar ao suicídio. Então, aquela pessoa tem que ir para onde? Para a luz, ela tem que ir para o sol, ela tem que sair, tomar remédio e tal, e começar a trabalhar no bem. Para que ela saia da consciência de culpa e entre rapidamente na consciência de dever. A consciência de dever é trabalhar no bem. É saber que nós temos deveres para com a humanidade. Aí nós saímos da culpa e ficamos trabalhando ali, certo? E se vem alguma punição, nós vamos simplesmente aceitar resignadamente. Né? Mas para isso nós precisamos do quê? Estar orando em conjunto, porque sozinhos nós não damos conta. Tá bom, bonitinho? Deu para entender o que é? Totalmente. Obrigada. Então, tá ótimo. Então, Dona Magna,